Você consegue imaginar viver 12 anos sendo considerada impura? 12 anos sem um abraço, sem um toque de carinho, sem poder entrar no templo para adorar? Meu nome nunca foi registrado nas escrituras, mas minha história foi preservada para que você soubesse que não importa o quanto você se sinta perdido, sempre há esperança. Deixe-me te levar de volta àquele dia que mudou tudo. Mas antes, você precisa entender quem eu era, ou melhor, quem eu me tornei durante aqueles 12 anos intermináveis. Quando o sangramento começou, eu ainda era jovem, cheia de sonhos. Procurei os médicos imediatamente com fé de que seria algo simples de resolver. Como eu estava enganada. O primeiro médico me examinou, prescreveu ervas amargas que me faziam vomitar. Nada mudou. Procurei outro, e mais outro. Cada um prometia a cura, cada um levava meu dinheiro, cada um me deixava ainda mais desesperada. Gastei tudo o que tinha. Você entende? Tudo. Vendi minhas joias, minhas roupas mais finas, os móveis da minha casa. Cheguei a vender a própria casa. Minha família, que no início me apoiava, começou a se afastar, não por crueldade, mas por obrigação. Pela lei de Moisés, eu era impura. Tudo que eu tocava se tornava impuro. Qualquer pessoa que me tocasse se tornava impura até o anoitecer. Você consegue imaginar o peso disso? Acordar todos os dias sabendo que sua mera presença contamina? Ver as pessoas se afastarem quando você se aproxima, ouvir sussurros, lá vai ela, a impura. Ver mães puxarem seus filhos para longe de você como se você fosse uma praga ambulante. Os médicos não apenas falharam em me curar, eu piorava sob seus cuidados. Cada tratamento deixava meu corpo mais fraco, minha bolsa mais vazia, minha esperança mais distante. Alguns me sangravam ainda mais, dizendo que precisavam equilibrar os humores. Outros me faziam beber misturas que me deixavam tão doente que eu mal conseguia levantar da cama. Tudo inútil. O sangramento continuava dia após dia, mês após mês, ano após ano. Durante 12 anos, acordei todas as manhãs com a mesma decepção. 12 anos sem poder ir ao mercado, sem ver as pessoas se afastarem. 12 anos sem poder entrar no templo, aquele lugar que antes era meu refúgio, onde eu sentia a presença de Deus. 12 anos gritando a Deus nas noites solitárias. Por quê? O que eu fiz para merecer isso? O pior não era a dor física, e ela era constante, uma fraqueza que drenava minha força vital gota a gota. O pior era a solidão, o isolamento, ser tratada como se eu não existisse, ver as pessoas casarem, crianças nascerem, famílias celebrarem, e eu sempre do lado de fora, sempre sozinha, sempre impura. Eu me tornei uma sombra. Saí apenas quando necessário, sempre com a cabeça baixa, sempre evitando olhares. Meus dias se resumiam a sobreviver. Não havia mais alegria, não havia mais planos, não havia mais futuro. Apenas aquele presente interminável de sangramento, fraqueza e rejeição. Então, um dia, ouvi o nome: Jesus de Nazaré. No começo eram apenas rumores. Um profeta, diziam alguns. Um curandeiro, diziam outros. O Messias, sussurravam os mais ousados. Eu já havia ouvido promessas demais para me empolgar facilmente. 12 anos de decepções me ensinaram a não confiar em milagres. Mas as histórias continuavam chegando. Um leproso curado, um paralítico andando, um homem com uma mão atrofiada restaurada, demônios expulsos. E não eram apenas histórias, eram testemunhos de pessoas reais, com nomes, com faces, pessoas que eu podia ir ver com os meus próprios olhos. Algo dentro de mim, algo que eu pensava estar morto há muito tempo, começou a se mexer. Era pequeno, frágil como a chama de uma vela no vento, mas era esperança, real, genuína esperança. Comecei a procurar informações sobre ele. Onde ele estava? Para onde ele ia? Quanto tempo ele ficaria em cada cidade? Eu precisava encontrá-lo, mas como? Eu não podia simplesmente me aproximar. Eu era impura. Se eu tocasse, ele se tornaria impuro. Um rabi, um profeta como ele, nunca aceitaria ser contaminado por alguém como eu.
As pessoas diziam que ele não era como os outros rabis. Diziam que ele tocava leprosos, que conversava com prostitutas, que comia com cobradores de impostos. Mas será que haveria misericórdia mesmo para mim? Então ouvi que ele estava voltando para Cafarnaum. Meu coração disparou. Esta era a minha chance, talvez a minha única chance. Mas como me aproximar? Se eu clamasse por ele em público, todos saberiam que eu era impura. Me expulsariam, me apedrejariam, talvez. Então foi quando veio o pensamento, claro como um raio de sol atravessando nuvens escuras. Se eu apenas tocar suas vestes, ficarei curada. De onde veio esse pensamento? Não sei explicar. Era como se alguém tivesse plantado essa certeza no meu coração. Não precisava de uma audiência privada, não precisava que ele impusesse as mãos sobre mim, não precisava sequer que ele soubesse que eu estava lá. Apenas tocar suas vestes, isso seria suficiente. Mas a dúvida me atacava. E se não funcionar? E se for mais uma decepção? 12 anos de esperanças frustradas me ensinaram a temer a esperança. É menos doloroso não esperar do que esperar e ser esmagada novamente. Ainda assim, algo mais forte que o medo me impulsionava. Eu não tinha nada a perder. Já havia perdido tudo. Meu dinheiro, minha saúde, minha dignidade, meu lugar na sociedade. O que era mais uma decepção perto de 12 anos delas? Quando o dia chegou, levantei antes do amanhecer. Meu corpo estava fraco, sempre estava, mas minha determinação era de ferro. Coloquei um manto sobre a cabeça, cobrindo bem meu rosto. Precisava me misturar na multidão sem ser reconhecida. As ruas já estavam cheias quando saí. A notícia de que Jesus estava voltando havia se espalhado como fogo. Multidões se aglomeravam, todas querendo vê-lo, tocá-lo, pedir-lhe algo. Eu me movia entre elas, pequena, invisível, me esgueirando entre os corpos. Então, ouvi. No meio da multidão, cercado por pessoas, estava ele, Jesus de Nazaré. Mesmo de longe, havia algo nele, uma presença, uma autoridade, mas também uma gentileza que emanava como luz. Meu coração bateu tão forte que pensei que fosse sair do peito. A multidão o pressionava por todos os lados. Havia um homem importante, Jairo, um dos principais da sinagoga, caminhando ao seu lado, claramente angustiado. Ouvi fragmentos da conversa. Sua filha estava morrendo. Jesus ia com ele até sua casa. Esta era minha oportunidade. Na confusão da multidão, no meio de todas aquelas pessoas empurrando e se acotovelando, eu podia me aproximar sem ser notada. Podia tocar suas vestes e desaparecer antes que alguém soubesse. Comecei a me mover em direção a ele, meu corpo tremendo de fraqueza e antecipação. A multidão me empurrava, me pressionava. Eu mal conseguia respirar, mas continuei avançando, centímetro por centímetro. Estava tão perto, tão perto. Então ouvi. Vi a orla de seu manto, aquelas franjas azuis que todo judeu devoto usava conforme a lei ordenava. Era isso. Era aquilo que eu precisava tocar. Estendi minha mão. Ela tremia. 12 anos de sofrimento. 12 anos de esperança morrendo e renascendo, tudo concentrado naquele momento. Meus dedos se estenderam e tocaram. O que aconteceu a seguir não tenho palavras para descrever adequadamente. Foi instantâneo. Senti algo, poder, energia, vida fluir das vestes dele para mim. Passou pelos meus dedos, subiu pelo meu braço, inundou todo o meu corpo. E eu soube. Soube no mesmo instante com absoluta certeza que o fluxo de sangue havia secado. Senti em meu corpo, depois de 12 anos de sangramento contínuo, de fraqueza constante, de dor interminável, senti a cura. Meu corpo inteiro estremeceu. Lágrimas encheram meus olhos. Eu estava curada. Curada! Depois de 12 anos eu estava finalmente curada. Mas então, quem tocou em mim? A voz dele cortou o barulho da multidão. Meu sangue gelou. Ele sabia. De alguma forma ele sabia. Os discípulos pareceram confusos. Um deles, Pedro, ouvi alguém chamá-lo. Disse: Mestre, a multidão te comprime e te aperta e perguntas quem te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao redor e eu sabia.
Sabia no fundo da minha alma que ele estava me procurando. Alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Meu primeiro instinto foi fugir, desaparecer na multidão enquanto ainda podia. Eu tinha o que vim buscar, estava curada. Não precisava me expor, não precisava enfrentar a humilhação de admitir publicamente minha impureza. Mas algo me impediu. Não era apenas medo de ser descoberta. Era algo mais profundo. Ele merecia saber. Ele me dera de volta a minha vida. A verdade, por mais assustadora que fosse, lhe era devida. Com as pernas tremendo, vendo que não podia mais me esconder, dei um passo à frente, depois outro. A multidão se abriu e, de repente, havia um círculo de pessoas me encarando. Todos os olhos estavam sobre mim. Senti o peso de seus olhares, ouvi os sussurros começando. Quem é ela? O que ela fez? Caí de joelhos aos pés dele, tremendo de medo e emoção. Lágrimas corriam pelo meu rosto enquanto eu lutava para encontrar palavras. E então, ali, na frente de todos, declarei toda a verdade. Contei sobre os 12 anos de sofrimento, sobre os médicos que me deixaram pior, sobre o dinheiro que gastei, sobre a solidão e o desespero. Contei que havia tocado suas vestes e que havia sido imediatamente curada. Minha voz tremia, quebrava, mas continuei. Deixei que todos soubessem minha vergonha, minha impureza, minha ousadia de tocar um rabi sendo uma mulher impura. Esperei pela repreensão, pela raiva, pelo nojo. Mas quando terminei e ergui os olhos para vê-lo, o que vi em seu rosto me fez chorar ainda mais. Não havia raiva, não havia nojo, havia compaixão, bondade, amor. E então ele falou, e suas palavras curaram algo ainda mais profundo que meu corpo, curaram minha alma. Filha, ele disse, e aquela palavra filha me partiu e me restaurou ao mesmo tempo. 12 anos sem ser chamada de filha, sem ser tratada como parte de uma família, sem pertencer, e aqui estava ele, o Messias, chamando-me de filha na frente de todos. A tua fé te salvou. Ele continuou. Minha fé. Não sua pena, não sua obrigação. Minha fé. Aquela pequena chama de esperança que eu quase deixei morrer, aquele último fio de fé ao qual me agarrei quando tudo parecia perdido. Ele a viu, a honrou, a reconheceu. Vá em paz e fica livre deste teu mal. Paz. Quando foi a última vez que conheci paz? 12 anos atrás. E agora, com uma palavra dele, a paz voltava. Não apenas cura, mas paz. Paz na alma, paz no coração, paz no espírito. E livre. Ele me declarou livre. Livre não apenas da doença, mas de tudo que ela representava. Livre da impureza, livre da vergonha, livre do isolamento, livre para voltar à sociedade, ao templo, à vida. Ele poderia ter me curado em silêncio, deixado eu escapar na multidão com minha cura secreta, mas ele não fez isso. Ele me fez declarar a minha história. Por quê? Para que todos soubessem que eu não era mais impura. Para que todos me vissem ser restaurada não apenas fisicamente, mas socialmente, espiritualmente. Ele me deu de volta não apenas minha saúde, mas minha dignidade, meu lugar, minha humanidade. Levantei daquele chão uma mulher diferente da que havia me ajoelhado. Não apenas curada, mas completa. Não apenas sem doença, mas cheia de vida, de esperança, de propósito. A multidão se afastou enquanto eu me levantava, mas agora não era por medo da contaminação. Era por reverência ao que acabara de testemunhar. Vi olhos cheios de lágrimas, vi rostos maravilhados, vi fé nascendo em corações que haviam duvidar. Jesus seguiu seu caminho para a casa de Jairo, e eu permaneci ali por um momento, deixando tudo afundar. 12 anos de prisão terminaram em um instante. Um único toque em suas vestes, um único momento de fé ativa, e tudo mudou. Não voltei para casa correndo para me esconder. Pela primeira vez em 12 anos, caminhei pelas ruas com a cabeça erguida. Deixei as lágrimas correrem livremente, sem vergonha.
Quando pessoas me perguntavam por que eu chorava, eu contava. Contava para todos que queriam ouvir o que Jesus de Nazaré havia feito por mim. Nos dias que se seguiram, fui ao templo pela primeira vez em 12 anos. Ajoelhei no pátio das mulheres e chorei lágrimas de gratidão. Fui ao mercado e comprei alimentos frescos, conversei com vizinhos, deixei crianças se aproximarem de mim. Cada ato simples era um milagre, cada interação normal era extraordinária. Mas a maior mudança não foi externa, foi dentro de mim. A mulher que havia desistido de sonhar voltou a sonhar. A mulher que havia esquecido como sorrir voltou a sorrir. A mulher que havia perdido a esperança descobriu que a esperança, quando colocada na pessoa certa, nunca decepciona. Agora, quando olho para trás, entendo coisas que não entendia naquele dia. Entendo porque ele me fez contar minha história em público. Não para me envergonhar, mas para que outros, como eu, os desesperados, os excluídos, os que se sentem impuros e indignos, soubessem que há esperança. Que não importa quanto tempo você tenha sofrido, não importa quantas tentativas falharam, não importa o quanto você se sinta indigno de se aproximar dele, a fé, mesmo que seja pequena como tocar uma orla de manto, pode mudar tudo. Entendo também porque levei 12 anos para ser curada. Não porque Deus queria me punir ou porque Ele não se importava, mas porque às vezes o maior milagre não é apenas a cura física, mas toda a jornada que nos leva ao ponto onde finalmente nos atiramos completamente em Suas mãos. Os 12 anos de sofrimento me esvaziaram de tudo exceto fé. E foi essa fé pura, destilada pelo sofrimento, que Ele honrou. Meu nome pode não estar nas Escrituras, mas minha história está. E ela está lá para você. Para você que já tentou de tudo e continua sangrando. Para você que já gastou tudo e só piorou. Para você que se sente impuro, indigno, excluído. Para você que perdeu a esperança. Deixe-me te dizer. Estenda a sua mão. Mesmo que esteja tremendo. Mesmo que você se sinta indigno. Mesmo que seja apenas para tocar a orla de suas vestes. Porque Ele sente quando tocado com fé. Ele vê quando nos aproximamos, mesmo na multidão, mesmo escondidos, mesmo com medo. E Ele não nos rejeita. Ele nos chama de filhos. Ele nos declara livres. Ele nos dá paz. Aquele dia mudou não apenas meu corpo, mas minha eternidade. E pode mudar a sua também. Porque se Ele teve compaixão de mim, uma mulher sem nome, sem recursos, sem esperança, quanto mais terá de você? Estenda a sua mão. Ele está esperando.